Alô. A paz do Senhor, amados, boa noite. Deus é conosco, graças a Deus. Nós aqui estamos mais uma vez nesse dia, né, para agradecer ao Senhor pela bondade dEle, pelo amor dEle tão grande para conosco, que é que nós podemos chegar. Então, tudo isso nós só temos que louvar o Senhor por essa bênção tão grande. Pedro, nós vamos fazer uma comparação, uma flor, tá vendo aquela flor ali? Que flor é aquela? Orquídea. Olha só, orquídea, ela é uma flor que dá em tudo quanto é lugar, né? E ela torna um ambiente tão bonito, tão ilustrativo. E a nossa vida tem que ser assim, tipo essa orquídea. Esse ano nós vamos estar fazendo um projeto com a União Feminina que fala Minha Vida Preciosa de Flores. Nós vamos trabalhar todas as flores durante o ano. Então nós vamos ver que a orquídea, né? Ela é uma flor tão bonita. Lá na sala, lá no nosso coworking, tem uma orquídea branca. Uma vez eu trouxe até ela aqui, o arranjo, né? E o Vinícius conhece, lá da sala 3. Eu acho assim, o ambiente fica muito bonito. Então, o nosso texto fala sobre, lá em Isaías 43, 2, Isaías 43, 2, a palavra de Deus fala: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelo rio, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, olha só, a gente está vendo aí um texto de Isaías, né? Que ali era o povo, na época do exílio, e aí Deus estava falando para ele: quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelo rio, eles não te submergerão. Então, a gente, quando vê isso, fazendo uma comparação com a orquídea, aí eu botei que a orquídea é uma das flores mais majestosas da natureza, diferente de muitas outras. Ela não precisa de um solo perfeito para florescer. Muitas vezes nasce em tronco de árvore, né? A gente vê aquelas árvores, aí aquelas orquídeas assim saindo, aquele tronco tão bonito, e em ambiente úmidos, sombreado, e até mesmo em condições aparentemente desfavoráveis, né? Às vezes a gente não está favorável, mas para a orquídea está. Ainda assim, ela desabrocha com uma beleza única, revelando sua força e delicadeza ao mesmo tempo. Assim também é a nossa vida do cristão, como cristão. Isaías 43, 2, ele nos lembra que não estamos isentos de passar pelas águas profundas ou pelo fogo das provações. Pelo contrário, né? Então, a gente tem que ver que Deus, ele está conosco em todo o tempo, que Deus é nosso Deus, como as orquídeas, aonde ela puder, aonde ela colocar em alguma coisa, uma semente, uma coisa, ela vai estar ali brotando. E a nossa vida é assim também. Nós temos que florescer. Nossa vida as pessoas têm que ver em nós a beleza de Cristo. Então, é por isso que eu pedi para que ele botasse as orquídeas. Ali tem diferentes orquídeas. Então, nós também temos essa capacidade de ver que Deus está conosco em todo o tempo. A presença dele é gratificante. Vamos orar para que a gente possa começar? Pai, nós aqui estamos agradecidos ao Senhor por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concede. Obrigada, Pai, por esse domingo, 12 de abril, um dia tão bonito, tão esplendor, Pai, porque nós podemos estar na sua casa novamente, Pai. Obrigada, Pai, obrigado pela manhã, pelos ensinamentos, pelos estudos aqui com o nosso irmão Wesley, pela palavra
aqui, lida aqui nessa manhã, pelos louvores entoados aqui na tua casa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas, Pai. E que nessa noite não seja diferente, Pai. Que tu possas, Pai, estar habitando no nosso coração, que nós possamos estar com alegria, que nós possamos florescer como a orquídea, Senhor. E a palavra do Senhor fala, onde nós colocarmos nossos pés, que sejam bênção para outras vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos iluminados, que nós possamos refletir, Pai, a sua luz para que as pessoas vejam em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala no nosso coração nessa noite, a nossa irmã que vai estar pregando a palavra hoje, a nossa irmã Luizana, que o Senhor possa estar sustentando a sua filha, renovando a fé dela, que ela possa, Pai, sentir desejo e prazer de estar na sua casa sempre, como ela tem feito, Pai. E não só ela, mas nós todos, Pai. Dá-nos a paz, dá-nos a sua unção, abençoe este culto, Pai. Os levitas que vão estar aqui agora, então, nos louvores, Pai. Tudo que for feito aqui nesta noite, Pai, seja direcionado pelo Santo Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus que eu te agradeço, peço perdão pelas minhas falhas e faltas, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém. Eu vou convidar o Ministério Louvor, que esteja aqui, né? E estejam bem. Olha, o Fabiano já falou que eu estou me candidatando a diaconia. A roupa bem compridinha, bem... Glória a Deus. Obrigada, irmão, por essa palavra. Sabermos florescer em meio ao deserto, que sejamos orquídeas, que mesmo em troncos secos, em meio à adversidade, nós possamos estar de pé. Vamos nos colocar de pé, literalmente, essa noite, para estarmos louvando ao Senhor. Louvaremos com um cântico que fala: louvemos ao Senhor. Em Romanos 8, 28 fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você crê, meu irmão, que você foi chamado de acordo com um propósito específico? Deus, Ele nos chama e que nós possamos louvá-lo por isso, agradecer pelo ministério que Deus nos dá. Seja o ministério mais simples ou aquele mais complexo, mas o Senhor tem nos chamado. Vamos louvar. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos o teu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos! Louvamos!
Osana, 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 Osana ao nosso Rei. Osana, Osana, Osana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Esse próximo louvor diz que nós estamos de pé. A igreja do passado, ela foi perseguida e permaneceu de pé. Ainda nos dias de hoje nós vemos tantos cristãos sendo perseguidos e sendo mortos pelo nome do Evangelho de Cristo. E ainda que as adversidades se apresentem diante de nós, que nós permaneçamos de pé, como diz aqui no Salmo 20, versículo 8. Os encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Que o Senhor possa nos sustentar todos os dias. Perseguidos, mas não desanimados, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja,
A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Obrigado, Senhor. Aleluia. E dando continuidade aos nossos louvores, nós conhecemos o Deus que nós servimos. Nós estamos de pé. Glórias e louvores sejam dados a esse Deus. E nós não sabemos como pronunciar o nome dele, mas nós sabemos quem ele é, porque ele nos coloca de pé. Então nós declararemos: Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, Tu és a majestade que governa a nossa vida. Então vamos louvar, irmãos. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, do Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede.
Declare mais uma vez, quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lave o meu interior. Eu quero fluir em tais águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o que a minha alma esperou. O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Não há lugar melhor para estarmos do que a casa do Senhor. Esse louvor ele diz assim: derrama tua glória. No Salmo 84:10 diz: porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Nós poderíamos ter escolhido estar em qualquer lugar hoje, né? Poderíamos estar em casa, às vezes nós estamos cansados, amanhã é segunda-feira, temos que trabalhar, mas nós escolhemos estar na casa do Senhor. Nós escolhemos nos derramar diante do Senhor. Nós escolhemos porque nós sabemos que aqui é o melhor lugar para estarmos. É aqui que nós renovamos as nossas forças. É aqui que nós iniciamos a nossa semana para que a gente tenha pique, né, para aguentar. E no próximo domingo nós voltamos para nos derramarmos novamente, né? Abre o seu coração e se derrame diante de Deus nessa noite. Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, no teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo: derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor.
estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, luzes de amor, derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, luzes de amor. Glória, irmãos. Fechem seus olhos nesse momento e declarem, peçam a Deus que Ele derrame a Shekinah dele sobre a sua vida, que o poder do Senhor seja ministrado nos nossos corações, que nós possamos estar totalmente entregues na presença do nosso Deus. Vamos declarar, só a igreja. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, nos rios deste amor, derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, nos rios deste amor. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Declaramos, Senhor, que só Tu és Deus da nossa vida. Entregamos totalmente nosso ser a Ti. Que o Senhor faça morada e habite em cada um dos nossos corações, em todos os momentos da nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, estarmos derramados em Teu altar. Mas se o Senhor nos quiser de pé, que o Senhor nos coloque aonde Tu quer. Entregamos, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações a Ti. Fala, Senhor, continue a falar com cada um de nós. Te entregamos esse culto dessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Palavra com Maria Lúcia. Nós temos que nos derramarmos mesmo, né, diante do Senhor, para que a gente possa estar bem, estar de pé, firme, porque o Senhor é assim que Ele faz conosco. Se a gente buscar mesmo com confiança, com fé, as bênçãos vêm, com certeza. A palavra de Deus lá em Mateus 19:14 fala: deixai vir a mim os pequeninos, porque eles serão o quê? O reino dos céus. Vamos convidar as crianças para estarem aqui conosco. Nossas bênçãos, essas crianças lindas que Deus colocou aqui junto de nós. A Lia, graças a Deus, bem, passou pelas situações difíceis. O Caio,
coisa mais linda. O Samuel. Vem aqui, Samuel. Quem é que vai estar com eles hoje? Tia Mariana? Vou convidar a tia Fátima para que esteja aqui orando pelos nossos pequeninos, pela professora Mariana. Vem, Samuelzinho. A tia Fátima quase sempre está com ele, né? Oremos, igreja. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por esses momentos que já estamos, Senhor, passando aqui na sua casa. Te louvamos, Senhor, pela sua presença aqui. Te louvamos por isso. E te pedimos, Senhor, nesse momento, que tu venha abençoar o culto infantil. Abençoa, Senhor, as crianças, Senhor, o Caio, a Lia, o Samuel. Abençoa, Senhor, a tia Mariana. Prepara, Senhor, o coração dessas crianças, Senhor, para que elas possam receber a tua palavra e que possa, Senhor, ficar gravada no coraçãozinho de cada uma delas. Fica conosco aqui no templo também e nos abençoe. Eu te oro assim em nome de Jesus. Amém. Obrigada, tia Fátima. Vamos convidar a nossa irmã Diaconisa Luizana, que vai estar trazendo a mensagem do Senhor neste dia. Eu gostaria de estar convidando a irmã Leila, se estivesse aqui fazendo uma oração aqui para a nossa irmã, que vai estar com a mensagem nesta noite. Nossa professora. A paz do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que está nos céus, santificado é o teu santo e excelso nome. Senhor, mais uma vez te pedimos que a palavra que tu já deste à nossa irmã Luizana toque aos nossos corações. É assim que a gente crê, que toda palavra que tu nos envia não volta vazia. Então faça o teu propósito sobre as nossas vidas, sobre cada vida aqui presente, sobre as vidas daqueles que estão em casa assistindo. Eu te peço, já te agradecendo, porque vamos receber o melhor de ti, Senhor. Assim nós cremos. Usa a nossa irmã Luizana para a honra e glória tua. Em nome de Jesus, amém. Oi, gente linda. Graça e paz. É tão diferente, gente, de estar aqui do que estar cantando, né? É muito diferente, mas é bom. É um desafio, realmente é um desafio, e eu creio que muitos deveriam passar por esse desafio. É um desafio bom. Gela o coração, mas é bom. Para quem está acostumado, não, né? Não é tanto, não. Mas vamos lá. Vamos caminhar um pouquinho. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Os versos do 15 até o 22. Eu fui um pouco abusada, eu botei tema na minha mensagem. E o tema que eu escolhi, eu botei assim: nós devemos ser lâmpadas acesas na vida de alguém. E lá no final a gente vai descobrir o porquê de sermos lâmpadas, né, acesas na vida de alguém. Diz assim a palavra do Senhor. Na minha versão em epígrafe está aqui assim: gigantes mortos pelos homens de Davi. Diz assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia,
socorreu, feriu os filisteus e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda em Gog outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda outra em Gob, outra peleja contra os filisteus. E Alanã, filho de Jaaré, Orejim, o Belamita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes de Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, Pai misericordioso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que tu nos dá de ler a tua palavra, de ter esse livre acesso, Senhor, com os nossos irmãos, de poder estar meditando, Senhor, pensando, Senhor, e recebendo de ti, Senhor, essas palavras, Pai. Enche, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, Pai, e que possamos, Senhor, ser vasos usados por ti, Senhor, e para a honra e glória do teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Davi, ele foi um grande rei, né? Ele era guerreiro, ele era matador de gigantes. Era mesmo, matador de gigantes. E ele, com certeza, participou de muitas batalhas. E ele começou cedo na vida dele, porque ele, quando menino, ele já estava lá no campo, né, pastoreando as ovelhas do seu pai. E ele, sendo menino, lá ele já tinha gigante, porque tinha urso, tinha leão, tinha aquelas bestas feras que tentavam comer os animais, e aquilo ali para ele era um gigante, né? Então ele começou cedo. E aí depois ele teve aquele embate com Golias, que também era um gigante. Eu fiz uma pesquisa e, para entrar no exército de Israel, tinha que ter em torno de 20 anos. Davi não era do exército de Israel, então ele não tinha 20 anos. Então, nesse embate dele com Golias, provavelmente ele deveria ter de uns 12 a 19 anos, porque ele não era do exército, então... E aí, ele começou muito cedo, né? E nessa batalha exclusiva aqui, desse texto, o finalzinho do 15 fala que ele pelejou contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. E aí, nesse tempo aqui, já diz que Davi já era um idoso, que nessa batalha ele já tinha entre 60 e 70 anos. Então, ele já estava o quê? Cansado de lutar. E ali, ele entendeu que alguma coisa estava acontecendo. E a gente pode tirar algumas lições desse texto. E a primeira lição que eu tiro é a dependência de Deus. No verso 15, né, fala que depois dele lutar, ele ficou o quê? Exausto, fatigado, sem força. E ali, Davi já começou a perceber. Vocês já viram aqueles filmes épicos, aquelas batalhas daqueles, eu não sei se o nome é Vikings, né? Que tem dois reinos, né? 2 povos. Aí eles começam a travar uma batalha. Aí daqui a pouco vem aquele som assim, arqueiros ou flecheiros. Aí daqui a pouco você vê aquelas flechas voando, todas cronometradas assim, né? Uma sincronia maravilhosa. Aí vai lá e cai lá no terreno do inimigo. E lá no terreno do inimigo tem aqueles que estão com
o escudo, né? Aí eles levantam o escudo, mas sempre tem uma flecha que acha um braço, acha uma perna, acha uma cabeça, e ali dizima um cada. Aí daqui a pouco vem aquelas bolas de fogo, aí aquelas catapultas, né? Levanta aquelas bolas de fogo, joga lá longe, aí começa a explodir, pega fogo, aí vem aquele grito e aquele corpo pegando, né? Fogo sendo jogado longe, e ali dizima-se mais um pouco. Quando não tem mais esse tipo de arma, de flecheiro, eles dão o quê? Um embate corpo a corpo. Aí vem aquele monte de homem correndo de um lado, aquele monte de homem correndo do outro. E é interessante que eles vão se entrando um por dentro do outro. Aí com lança, com espada, com escudo. Aí você vê cabeça rolando, você vê espada entrando na barriga e tira com o pé. E é uma luta. E aí daqui a pouco aparece aquela cena do final da guerra. E o que aparece? Vários corpos no chão, fumaça subindo, cavalo correndo, e muitos corpos no chão. E alguns sobreviventes. E como é o aspecto daqueles sobreviventes? Exausto, exauridos de tanto lutar, de tanto ali expor as suas forças, fisicamente e emocionalmente, porque quando eles olham aqueles corpos no chão, ali estão os seus amigos, estão os seus guerreiros, estão os seus parceiros, né? E emocionalmente eles estão como? Eles também estão exaustos. Então a guerra, ela não é boa. A guerra, ela não é boa. E Davi, a partir desse momento, ele entende que ele já não é mais o mesmo. E se a gente colocar na nossa vida, nos nossos gigantes, nós também não somos mais o mesmo. Você conseguiria encarar os gigantes que você encarou há 20 anos atrás? Como seria, né? De repente, a partir dali, Davi já começa, né, a entender que alguma coisa mudou. E Davi entende, né, e reconhece ali os seus limites. E nós sabemos que as forças humanas, elas vão se acabando, né? A gente vai envelhecendo, a gente não é mais a mesma pessoa. E nós não conseguimos encarar os gigantes que antes a gente conseguia. E essa fragilidade nos leva a entender que forte é Deus, que fiel é Deus, e que é nele que nós temos que nos apegar, e é nele que nós temos que confiar. E é ele que ajuda a gente a vencer os nossos gigantes, as nossas lutas, né? As nossas lutas, elas vêm de diferentes áreas. Pode ser saúde, pode ser financeira, pode ser familiar, né? Pode ser lá no trabalho, pode ser tudo junto, né? São diversas coisas. Às vezes tem gente que aguenta um tipo de gigante, de luta, tem outros que não, tem uns que conseguem passar bem, tem outros que não. E nós somos diferentes, né? E essas batalhas também nos deixam sem forças. Muitas delas nos deixam sem chão, né? Emocionalmente, fisicamente. Tem coisas que, às vezes, para um é um pinguinho, mas para outros é um ponto enorme. E, às vezes, aquilo que é um ponto enorme para uns, isso aí é fácil. Então, nós somos diferentes. E existem essas lutas que realmente ela mexe com a gente. Mas confiando nesse Deus que é forte, que é fiel, que é bom, que é misericordioso, em Provérbios 17, 22, diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Às vezes a gente fala assim, mas como que eu vou passar alegremente por um gigante, né, por uma batalha? Como? Confiando em Deus, né? Em João 16, 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O nosso Salvador venceu o mundo. E Ele nos dá força para vencer os nossos gigantes. E é nele que nós precisamos confiar, porque é Ele em quem nos fortalece. Então, são
textos que nos edificam. Em Salmo 31, 24, diz assim: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. E no dia da sua batalha, espere no Senhor, confie no Senhor, que tudo vai ficar bem. Nós vamos conseguir passar pelos problemas não com facilidade. Claro que não. Vai ser difícil, mas a gente vai ter um Deus segurando nas nossas mãos. E em Mateus 11, 28, fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, lugar de alívio é nos braços do Senhor. Não tem jeito. É o lugar de alívio, de conforto, de consolo. E Ele está de braços abertos para falar conosco, para fazer conosco, para nos pegar no colo, para ajudar a derrubar os nossos gigantes. E tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Só tem esse propósito. Não é para você se engrandecer, não é para você enriquecer, não é para você fazer nada disso. É para a glória de Deus. Tudo que acontece é para a glória de Deus. E essa é uma das lições, né, de dependência que a gente pode tirar desse texto. Mas, além disso, tem algo que é muito importante também. E aí, fala sobre... Eu quero tirar mais uma lição, né, que é essa segunda lição, que fala sobre a força da comunidade ou a força dos irmãos. Ali, haviam ali homens, né, com Davi. No versículo 17, fala sobre Abissai. Ele era filho de Zeruia, ele socorreu e feriu o filisteu e matou, então, os homens de Davi, e lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague não apagues a lâmpada de Israel. No versículo 17 tem Abissai. No versículo 18, houve ainda em Gog outra batalha. E ali tinha quem? Sibecai, que era outro guerreiro de Davi. No versículo 19, tinha outra batalha, e outro guerreiro estava ali para ajudar, Elanã, que também é um guerreiro de Davi. E no versículo lá 21, né, que é o 20 e o 21, que é aquele gigante extraordinário, com 6 dedos, né, com 24 dedos, 6 na mão, 6 no pé. Imagine essa criatura, quando a gente encontrasse com ela. E aí, no versículo 21, fala que quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, também feriu esse gigante. Então, Davi ele estava cercado de homens, de pessoas que estavam ali para ajudar. E aí tinha um Abissai, tinha um Simecai, tinha um Elanã, tinha o Jonatas. Esses homens estavam com Davi matando gigantes. E quando ele fala, aqui no versículo 17, né, dizendo, os homens de Davi falam assim para ele: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E o que significava isso? O Davi, ele era o rei, é como se fosse, né, a lâmpada, né? E como ele estava entendendo ali que ele já estava, né, sem forças, que alguma coisa ali já estava acontecendo, os homens, os amigos dele resolveram o quê? Preservar a liderança. E aí nós precisamos entender que, às vezes, nós precisamos preservar uns aos outros. Vamos imaginar uma cena, a gente está aqui, assim, no culto, de repente, entra alguém, e o nosso pastor, ele vai ali, num embate com essa pessoa, e essa pessoa vai e mata o nosso pastor. Como que fica a igreja? A igreja vai ficar como? E era a mesma coisa se acontecesse com Davi numa guerra. Se matassem um rei, se não, nessa fraqueza dele, já idoso, e apagassem o rei, tirassem a vida de Davi, como que ia ficar Israel? Não ia dar certo, né? E aí,
nesse versículo mesmo 17, que fala sobre essa lâmpada ela é estabilidade, né? E o rei é isso. E eles decidiram que Davi ele não ia mais, eles protegeram Davi. E nós somos essas lâmpadas, nós precisamos proteger uns aos outros. Nós somos uma comunidade, né, que nós precisamos, assim como na vida, né, de Davi, isso traz à nossa mente a importância de estarmos atentos às batalhas. Às vezes, nossos irmãos estão passando por coisas que nós podemos orar, que nós podemos mandar uma mensagem até pelo WhatsApp, podemos convidar para um café, podemos fazer alguma coisa, mostrar que nós estamos nos importando com a vida deles, com a vida, né, de cada um. E, no tempo oportuno, a gente poder fazer alguma coisa. Vocês lembram quando chegou aqui a família da Elisângela? Eles estavam vindo de um outro lugar, e aí cada vez que a gente conhecia essa família, a gente via que tinha, né, um gigante, cada semana parecia que era um gigante, né? E cada vez era um pior do que o outro. E o que a igreja fez? Abraçou essa família, orou, buscou, ajudou em oração, mandava lá mensagem, perguntava como estava. Não foi importante isso? E olha o que aconteceu ontem. Um culto de gratidão a Deus pela vida do João Pedro. Isso não é bênção? Porque a família também abraçou essa causa, orou, buscou. E isso é importante, nós precisamos estar atentos a cada batalha. Às vezes eu estou passando uma batalha que você nem sabe, mas se você pode orar por mim, e Deus pode me ajudar. Às vezes eu não preciso contar o problema, às vezes são coisas, às vezes, pessoais, mas você pode orar pelo seu irmão, você pode se preocupar com ele, sim, né? Você não precisa, você pode mandar apenas uma mensagem, só em você orar, só em você pensar nele já é grandes coisas, né? E na nossa vida, né, podem surgir aflições do nada, de repente, né? Você não está nem esperando, ninguém espera aflição, né? Mas do nada pode acontecer, né, na sua vida. Uma enfermidade, um desemprego, um luto, seja o que for, pode acontecer. E nós precisamos nos manter próximos, cuidar um dos outros. Essas aflições não é de um só. Essas aflições, elas podem se tornar um conjunto quando a gente se fortalece. Eu li uma frase do Billy Graham que fala, né, que a igreja, que coisas incríveis acontecem quando a igreja se une, né, quando a família de Deus se une. E isso é importante, nós precisamos estar unidos. Esses homens estavam ali unidos com Davi, protegendo, se preocupando, vendo. Imagina, no versículo 15, quando fala assim, ó, de novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benoni descendia dos gigantes. O peso de bronze da sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentara matar a Davi. Davi estava ali, ele tinha acabado de sair de uma batalha e ele estava ali quieto, ali no canto dele, talvez se recuperando. E esse Isbi-Benob aqui resolve fazer o quê? Ele, pelo jeito aqui, ele deveria ser uma pessoa nova, uma armadura nova, ele deveria estar fresquinho no exército lá dos filisteus, né? E aí, ele fala assim, nossa, que honra, o rei? Vou matar o rei. Aí você, né, achava ele que ele ia crescer, mas ele não contava que Abissai estava no caminho. E Abissai foi lá e fez o quê? Ceifou. E Abissai estava o quê? Ligado no problema que estava acontecendo ali naquele momento. E isso é importante, a gente observar. Não é tomar conta da vida do irmão, mas é observar que às vezes o irmão está precisando, sim, de uma ajuda. Às vezes o irmão está precisando, sim, de uma palavra, de um abraço, que é tão simples, né? E é grátis. E às vezes um abraço faz toda a diferença na vida de alguém. E quando nós estamos, né,
cansados, né, quando nós estamos exaustos, nós precisamos orar uns pelos outros para que a lâmpada não se apague e para que as pessoas não fiquem no caminho, né? Ventos furiosos se levantam na vida de qualquer um, mas não é para apagar a nossa lâmpada. E nós precisamos estar fortalecidos, nós precisamos proteger uns aos outros, orar uns pelos outros e não permitir que fiquem pelo caminho, não permitir que se sintam derrotados, cansados, fadigados, né? Juntos pela palavra de ânimo, pessoas que nos palavra de ânimo, pessoas que nos encorajam, né? Isso é importante. Nós temos alguns exemplos aqui de lealdade na Bíblia, né? E eu separei alguns. E aqui fala sobre, um dos que eu separei foi Ruth e Noemi. Ruth, ela demonstrou o quê? Lealdade, carinho, atenção, amor pela vida da sua sogra. Que o texto fala assim, né? Onde tu pousares, pousarei eu. Onde tu estiveres, né? Para onde tu fores, ali eu também. E aí o que aconteceu? Ruth, ela foi abençoada por ela cuidar de Noemi, por ela se preocupar com Noemi, por ela não largar a mão de Noemi. E aí o que aconteceu com ela? Ela foi recompensada com seu casamento com Boaz. E lá na frente, eles vieram a ser os ancestrais de Davi, né? Da linhagem de Davi e de Jesus. Por quê? Ela foi leal. Davi e Jonatas também. Jonatas, ele permanece leal a Davi, mesmo sob pressão, lá, correndo lá o risco, né, por conta de Saul, fazendo aquela pressão. Ele firmou aliança com Davi, ele arriscou a vida dele, né, por lealdade lá a Davi. E aí o que ele recebeu? Ele recebeu a promessa eterna de misericórdia, né, tanto para ele como para sua casa. Isso está registrado lá no livro de 1 Samuel 20. E José, o que a gente pode falar da vida de José lá no Egito? Ele manteve-se também fiel a Deus, rejeitando o adultério, suportando a prisão injusta, foi levado a ser governador e, a partir daí, ele salvou uma nação inteira da fome. E isso é bênção, mas por quê? Porque ele foi fiel a Deus. Então, exemplos de lealdade, né? Esses exemplos de lealdade que podem ser na nossa vida. Com cada irmão nós podemos ser leais, nós podemos nos amar, nós podemos nos respeitar, podemos não concordar, ter a mesma opinião, mas podemos nos respeitar e podemos nos amar. E isso é recompensa também vinda de Deus, porque Deus se agrada disso, é comunhão, é adoração, né? E isso é importante. E ser leal vale a pena. Praticar a lealdade, né? A unidade na igreja, a harmonia, né? Ajudando pessoas a superar, né, problemas, né? Porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem, né, que peguem junto na nossa batalha, porque isso é para a glória de Deus. E Deus se agrada disso, né? Isso faz a igreja crescer, isso faz a igreja ficar feliz, né? E isso traz alegria, isso traz sustento, renovo, e isso é importante, né? Essa vida aqui, que é a vida do Abissai, é muito importante, porque o Abissai, ele era um guerreiro de Davi, que ele estava o quê? Atento. E se a gente puder fazer a pergunta, quem é o Abissai na sua vida? Quem é aquela pessoa que tem te ajudado, que você sabe que tem orado por você? Quem é você? Né? Se você é o Abissai, você é Abissai na vida de quem? A quem você tem ajudado de uma forma, se interessado, perguntado? Nós precisamos ser Abissai na vida das pessoas, né? Nós precisamos dessa importância de termos pessoas conosco que sejam também derrubadoras de gigantes, porque os poucos gigantes da nossa vida não existem.
existem muitos. As nossas batalhas são batalhas diferentes, mas são batalhas. E nós precisamos estar juntos, né? Nós precisamos estar unidos. Tem batalhas que nós não conseguimos sozinhos. Não dá. O reino de Deus, ele é coletivo. Jesus, ele tinha os discípulos lá com ele, né? Lá no começo, né, na criação, Deus fala o que para Adão? Não é bom que você fique só. Vou te fazer uma ajudadora. Então, lá ele já tinha alguém para compartilhar. Os discípulos, Davi, os guerreiros, tantos exemplos de pessoas que chegaram junto. E nós precisamos de pessoas, a igreja precisa de pessoas assim, que cheguem junto, né? Um amparando o outro, um segurando a mão do outro, um ajudando o outro, um orando pelo outro, se preocupando, né? Buscando tudo isso para a glória de Deus. E nós precisamos cada vez mais de conselhos, de oração, de momentos de alegria, né, de sorrisos, de palavras de ânimo, palavras de vitória, o quanto isso é importante. E eu entendi que eu preciso ser Abissai na vida de algumas pessoas, inclusive da minha própria família. Eu preciso ser Abissai na vida da minha própria família. Que às vezes a gente não entende, né? Mas nós podemos sim levar as cargas, né, um dos outros, tirar as pedras, os abrolhos, né, tirar os espinhos, cuidar. Isso é importante. É o que esses gigantes, o que esses homens de Davi fizeram com ele. Primeiro, não permitindo que ele fosse mais à batalha, cuidando dele, cuidando da liderança, orando, buscando. E assim também nos nossos familiares, na nossa vida e nos nossos irmãos. Eu fui lá, futuquei lá, né, a mensagem do Pedro. E eu fiquei a semana toda, vocês acreditam, ouvindo a mensagem do Pedro? E de uma forma tão simples, tão natural, ele trouxe uma mensagem assim, edificante, de forma maravilhosa. Eu anotei, eu escrevi como ele falou. E ele disse assim, na mensagem dele: Deus está conosco nos perigos físicos ou mental. Devemos procurar a ajuda dos nossos irmãos. Deus está com todos nós. Você pode estar procurando ajuda com Deus, e Deus pode falar pelo seu irmão. Foi isso que ele disse. O irmão que está do seu lado. Eles passam por tudo que nós passamos, e nós temos a resposta, nós temos a salvação, nós temos Deus. E é Deus que nos fortalece. E de uma forma tão natural, ele disse isso, que nós precisamos um dos outros, que nós podemos contar um com os outros, que eu posso ser Abissai na sua vida, que você pode ser o Abissai da minha vida, e que nós podemos nos ajudar, e que nós podemos ser derrubadores de gigantes, um ajudando o outro, um ajudando, né, erguendo, buscando, né, se preocupando, orando. E como isso é importante. E que você possa sentir isso, que você precisa ser Abissai na vida do seu irmão, na vida da sua família, na vida da igreja, de pessoas do seu trabalho, pessoas em comum que circulam, né, que estão com você, que você possa ser esse Abissai que se preocupa, que está atento, que está ligado, que está ouvindo, não para fazer, né, fofoca, não é esse o sentido, mas é para você orar e buscar Deus também na vida dessa pessoa. E como Pedro falou no final, é isso, né? Foi assim que ele falou, simplesmente, é isso. Que possamos ser esse Abissai, que possamos ser essa pessoa que busca, né, que ajuda, que se preocupa, que tira as pedras, né, que tire, como eu falei, os espinhos, que tirem as coisas que não permite o crescimento, que não permite a comunhão, que não permite a alegria, a koinonia. E como isso é importante, que sejamos sim Abissai na vida de cada um. Amém? Então isso foi o que Deus falou no meu coração, e que eu entendi que eu preciso
dessa mudança e que eu preciso, sim, ser Abissai na vida de outras pessoas. Amém? Obrigada, Luizana. Deus te abençoe. Que você seja uma luz ali na sua família, né? Principalmente, né? Nós temos que fazer pelo nosso, não só pela nossa família, mas pelo nosso próximo, né? Então, que Deus possa estar nos abençoando e que a gente possa ser como a Abissai que ela falou, né? Tanto ali que às vezes a gente esquece, olha só para o nosso umbigo e esquece em volta que está se passando. Então, que Deus possa nos dar essa sabedoria, né? Nós temos que pedir a Deus sabedoria para a gente poder caminhar, para a gente agir, para a gente andar. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Lá em João 9:4, fala assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós possamos fazer enquanto a gente pode, né? Como ele falou ali, os 60 anos, passou de 60 anos, já é cansaço, né, pastor? Fadiga, vai ficando difícil. Então, que Deus nos dê essa força para que a gente possa continuar trabalhando, porque não é fácil, não. Muita cansaço, que a gente às vezes desanima. Mas que Deus nos fortaleça. Quero lembrar para os irmãos que no próximo sábado, dia 18, nós teremos o bazar aqui na igreja. Nós estamos precisando de doações, tá? As coisas que nós temos ali, até nós fizemos um apanhado, tiramos umas coisas, né, Luizana? Está muita coisa velha, coisa antiga, e aí nós estamos precisando de coisinha, gente. É roupa simples, às vezes você tem uma roupa que está guardada lá no seu armário, você não usa. Tantas pessoas estão precisando. Semana mesmo uma menina veio me perguntar se eu não tinha calça preta comum para ela trabalhar. Eu falei assim, pode deixar que eu vou ver. Então a gente, né, sabe que tem, e a gente vai, e se a gente tem em casa que a gente pode doar, é muito bom para o nosso bazar aqui na igreja também. E precisamos também de pessoas para somar conosco. Nós temos um trabalho que não é fácil, é cansativo. Quem está ali segurando ali, sabe que não é fácil. Na quinta-feira vem eu, a Alminda está viajando, né, está lá com a cunhada dela, que nós possamos estar orando por Alminda também, que é uma bênção de Deus, né? A gente sabe que a Alminda é uma pessoa muito especial, que a gente gosta muito dela, ela está sempre ajudando a servir. Então, que nós possamos estar ajudando por ela, porque ela está na casa da cunhada e da irmã, da sobrinha. Ali ela vai parar um pouquinho, a irmã estava doente, depois foi para casa da outra irmã, então só vai chegar aqui no dia 28. Aí nós, no bazar, na quinta-feira vem eu, a Andréia e a Luizana. Nós vamos para cá de noite. Aí ajeitamos, né, organizamos para sábado. Sábado eu fico ali no caixa. Mas nós precisamos de pessoas para estar assim, orientando as pessoas que chegam ali. Onde é que está aquela roupinha ali para homem? Onde é que está aquela roupinha para menino? Então, que venham pessoas para nos ajudar. Precisamos muito. No dia 23/4, nós vamos fazer um estudo da vida cristã. Dia 23 é feriado, é o dia que fala dia de São Jorge. Nós vamos estar aqui fazendo um estudo às 15 horas, aqui na igreja. Vamos fazer aquele café gostoso com chocolate, tá, Fabiano? O Fabiano gosta muito de chocolate. Nós vamos estar fazendo aquele chocolate, aquele café, cada um trazer aquela coisinha para compor nossa mesa. E o nosso pastor vai estar falando na revista Vida Cristã e fala sobre família. Olha que tema interessante. Nós, como estamos no mês de abril, aí já está chegando maio, então esse mês vai ser estudo já começando pela família. Nós possamos estar juntas aqui no dia 23. Eu conto com a coisa de vocês, eu vou fazer uma listinha, tá? E aí vocês vão estar ali assinando. Então, eu vou pedir ao pastor que esteja aqui orando, e orar pela Alícia, né, a sobrinha do nosso tesoureiro Fabiano. Ela está internada ainda, carece das nossas orações. Que Deus esteja abençoando a elazinha. Criança, a gente sabe assim como é que é tão importante para Deus e para nós, né?
É um sofrimento muito difícil. Hein? Não entendi. Ele falou, eu quero que esteja orando também pela minha irmã Sônia, sabe? A Sônia está fazendo quimioterapia, ela está bem, mas que Deus possa estar abençoando. Quem é Ronaldo? Janine vai fazer um exame. Janine vai estar fazendo um exame essa semana, né, Janine? Colonoscopia, que a gente possa orar por ela. Amém. Encerramos? Tá. Essa é a oração final, né? Eu quero agradecer a todos. Infelizmente mesmo, não está transmitindo. Nós estamos sem internet. Eu não sei se está gravando. Então tá. Depois a mensagem e o culto vai para o YouTube, mas não está indo direto, né? Porque a Bíblia é extraordinária, né? Eu, com certeza, toda a Bíblia eu já li uma vez, toda ela, corrido. Mas o que eu já estudei em todos os livros, eu acho que eu já li a Bíblia para mais de 10 vezes. E eu nunca atentei para esse texto. Ela está falando ali, eu fiz um monte de anotação, sabe, Luísa? É muito interessante o texto, muito bacana o texto, que a mensagem, né, que fala tanto aos nossos corações e nos abençoa tanto, um texto que às vezes você passa corrido. Não sei se algum irmão aqui já meditou nesse texto. Eu acho que não. A gente passa por ali, tem texto que a gente pega assim, né? Isso aqui não tem, dessa laranja não sai caldo, aí você não vai. Mas daquela laranja sai um caldo gostoso, né? E eu agradeço a Deus pela vida da Luizana. Eu chamei a Luizana essa semana porque eu estou gripado, né? Mas hoje eu até poderia falar, mas graças a Deus eu não falei. Foi muito bom, né? Graças a Deus eu falei com ela, ela aceitou o convite e foi muito bom, né? Graças a Deus, né? Ela aceitou o convite, porque eu estava com uma gripe forte e a gente quer prever as coisas, né? E diz assim, não, vai chegar na hora, vai ficar tossindo e tal. Até daria, mas eu fiquei muito feliz porque eu não preguei e a Luizana pregou. E eu tenho uma coisa que a Fátima fala, que é coisa de cozinheira, né? Ela cozinha muito bem. A comida da Fátima é muito boa. Não é propaganda falsa, não, é boa mesmo. Porém, ela diz assim, é tão bom comer a comida do outro, que a gente já tem nosso tempero, a gente já sabe a quantidade de sal, né? Aí quando vai comer a comida do outro, a comida fica até mais saborosa, embora ela saiba fazer comida. Ela diz, eu adoro comer comida diferente, comida dos outros. E é bom mesmo, né? Eu estou ali sentado ali só me alimentando da comida do outro. Também tem um sabor diferente, tem um olhar diferente e é muito gostoso você se alimentar também do alimento do outro. Deus abençoe a Luizana, Deus abençoe a igreja, e não vai estar transmitindo direto, mas depois pode assistir, ouvir de novo e fazer as anotações que eu já fiz as minhas ali. Amém? Deus abençoe. Semana que vem, domingo que vem, é o terceiro domingo de missões, e portanto o pastor Aguinaldo vai estar aqui trazendo a palavra de missões. E na sexta-feira nós temos a mini vigília ou não? Temos a mini vigília, sexta-feira, começa às 8 horas, vai até às 10 horas, certo? Então todos estão convidados. Amém? Hoje foi um dia de surpresa, né? Jorge William deu aula, Luizana, coisa boa, né? Coisa gostosa. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Cantina de missões, né? Após o culto. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos ao Senhor, porque estamos aqui neste momento, concluindo, Senhor Deus, mais um culto de louvor e adoração ao teu nome. Nós te louvamos, ó Deus, porque desde as primeiras horas deste dia,
o Senhor já tem falado conosco. Falou conosco através da aula da Escola Bíblica Dominical, falou conosco, Senhor Deus, através da assembleia de membros que aqui fizemos, e continua, Senhor Deus, falando conosco através dos louvores, através da ministração da tua serva também, Maria Lúcia, diaconisa Maria Lúcia, através da palavra da tua serva Luizana, e o Senhor tem edificado a tua casa. O Senhor tem falado aos nossos corações, tem transmitido o teu desejo, a tua vontade, o teu querer. Continue, Senhor Deus, a falar aos nossos corações ainda, apesar de nós já termos nos alimentado neste domingo, mas, ó Deus, a cada dia o seu café. Portanto, amanhã o Senhor continue falando conosco, depois da manhã, e assim consecutivamente durante toda a nossa vida. Nós te rogamos, ó Deus, pela sobrinha de Fabiano, Senhor Deus, que está internada, Senhor, ainda carece, Senhor Deus, dos teus cuidados, carece, Senhor Deus, do teu trato, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a ela, Senhor Deus, não somente a ela, a sua família, Senhor Deus, a todos aqueles que a cercam, seus pais, ó Senhor, e que logo ela possa ser restabelecida, Senhor Deus, e voltar às suas atividades, embora ainda seja uma criança muito pequena, mas que o Senhor esteja cuidando dela e que todos possam ver a tua glória e a tua manifestação na vida dela, Senhor. Também, ó Pai, nós te pedimos pelo exame da tua serva também, que será feito amanhã, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a ela, Senhor Deus, o ir, o voltar. É um exame às vezes meio complicado, meio chato, mas o Senhor continue a derramar as suas bênçãos sobre a vida dela, Pai, e que ela possa confiar e continuar confiando no Senhor. E a todos nós, Senhor Deus, também, nesta noite, que o Senhor continue a nos orientar, a nos conduzir e a falar aos nossos corações, e que nós possamos tão somente seguir a tua vontade, seguir os teus caminhos e fazer, Senhor Deus, com que a tua palavra possa ser alcançada através de outras pessoas. Também que nós possamos transmiti-la através das nossas vidas, das nossas ações, dos nossos fazeres e do nosso falar. É a oração que te faço em nome de Jesus Cristo. Durante também, ó Pai, o próximo sábado, o bazar, nós já colocamos em tuas mãos. Na quarta-feira, Senhor Deus, vamos estar organizando. Na quinta também, no sábado estaremos aqui. Que o Senhor abençoe a equipe de bazar, que tem sido tão bênção, Senhor Deus, para a tua obra, através das ofertas também para os nossos missionários. Fica conosco, guarda-nos de todo mal, leva-nos em paz para os nossos lares. É a oração que te faço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus os abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja com todo o seu povo hoje e até o dia da sua volta. Amém. Deus os abençoe.